E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Porto e Baixada comigo, Felipe Fole. Que bom ter você por aqui. Sábado é nós, estamos junto. Hoje o nosso programa vai falar sobre a cultura afro, Mama África, gente. Esse que é um projeto fantástico que engloba e integra o Brasil com Cuba. A gente também vai falar sobre a IA. A IA está agora no Porto de Santos e está ajudando muito. Inteligência artificial ajudando na logística. Que bom isso, não é mesmo? O Zanetti também está por aqui, desvendando e desmistificando e falando sobre o Porto e suas burocracias. Sérgio Williams também está por aqui, historiador fantástico. Ele vai falar sobre os principais navios que já passaram pelo nosso porto. E também o Forte de Santo Amaro, que sempre está na nossa paisagem. A gente olha e não sabe do que se trata. Hoje você vai saber. Tudo agora no Porto e Baixada. Bora! No dia 18 de setembro começou a exposição Mama África, ancestralidade africana entre Brasil e Cuba, e vai até o dia 26 de outubro, hein? No Museu do Porto de Santos, coloca na sua agenda, porque vai ter muitos debates, seminários, música, para a gente poder entender sobre os portos e também sobre a construção da identidade do povo afro. Colorido que chama a atenção. São obras de diferentes artistas que retratam a arte e a cultura de quem tem algo em comum. É a exposição Mama África, Ancestralidades Africanas entre Brasil e Cuba, no Museu do Porto de Santos. Willy de Carvalho veio de longe para participar desta mostra. Como eu também tenho origem africana, minha avó é uma mulher negra, e eu quis fazer uma homenagem a ela por conta do Rio de Janeiro, né, da cidade, do Rio, a favela onde ela morava. E essa obra foi feita assim, baseada nas festas populares brasileiras, né? O carnaval, o jongo, que está representado nela, as baianas da Bahia. A exposição reúne obras de 68 artistas, 23 cubanos e 45 brasileiros de 10 estados. E a visitação vai até dia 25 de outubro. Essa ideia surgiu no encontro dos artistas cubanos em Santiago de Cuba, em 2022, e juntar com os artistas brasileiros. É uma arte que a gente chama de arte naïf, que é um termo francês, porém ela é feita por artistas que são artistas ingênuos, autodidatas e que retratam no seu dia a dia os seus cotidianos, as suas festas populares, o seu conhecimento na gastronomia, na dança. Então é uma arte popular. Ainda segundo o curador da mostra, uma série de ações integram a programação especial que inclui a exposição. Ela também tem atividades de feiras afro-brasileiras com produtos afro. Ela inclui também rodas de conversa que tratam de negócio entre o Porto de Santos com o Porto de Mariel e representa uma valoração para a cultura africana presente no Brasil. A autoridade portuária recebe com muito prazer toda essa exposição e queremos convidar também toda a cidade a vir visitar e poder estar aqui com a gente nesses 40 dias para poder usufruir de toda a cultura, de todo o conhecimento que a África e Cuba nos traz. A presidente do coletivo Afrotu falou sobre a feira de artesanato que integra a programação do evento. A gente acaba englobando as 9 cidades, né? Então dentro do coletivo Afrotu tem pessoas de todas as regiões, mas são artistas, designers, tem atrizes, tem contação de história, tem griot, tem muita coisa boa. A artista Shirlene Pérola Negra participa da exposição com uma obra que traz a lembrança da mãe e do irmão juntos. Uma forma de homenagear quem já faleceu, mas ainda se faz presente por meio da arte. Essa é uma foto que eu tenho lá em casa da minha mãe dançando com meu irmão. E como minha mãe era louca com mangueira, aí eu coloquei o bordado ela de verde e rosa, porque quem não vai atrás da mangueira já morreu, né? Assim diz a música.
O museu está localizado na sede da Autoridade Portuária de Santos, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, sem número, no bairro Macuco. E a inteligência artificial, hein, gente? É positiva ou é negativa? Tem gente usando para o mal, mas tem muita gente usando para o bem. Os containers agora têm essa novidade, essa solução, que inclusive foi premiada no Portos ao Cubo. Vamos ver? Este troféu é a prova de que, a partir de um desafio, a inteligência artificial trouxe a solução para quem trabalha neste terminal portuário, que conquistou o primeiro lugar em uma premiação importante para o setor, Prêmio Portos ao Cubo Itaú. O gerente de operações que atua no local explicou em detalhes a questão que levou a essa conquista. A gente ganhou esse prêmio através de um projeto apresentado em parceria com uma startup que faz parte desse hub de inovação do Cubo Itaú, e nós fomos premiados com o primeiro lugar nesse evento chamado Portos ao Cubo. O objetivo do projeto é reduzir movimentos improdutivos num pátio de container. Então nós temos um pátio de container aqui no Porto de Santos, em que nós identificamos naquele momento que haviam muitos movimentos improdutivos, né, desses containers. Então o objetivo inicial foi buscar algo que a gente pudesse reduzir esses movimentos improdutivos e trazer uma melhor performance para esse pátio. E durante uma feira de logística, né, a gente conheceu a Lupt, que é essa startup que tinha já esse módulo em desenvolvimento, e a gente se propôs a ajudar a desenvolver e testar, e assim, foi bem bacana. A gente teve bastante resultado positivo com as operações aqui, assim, já em pouco tempo de uso. Isso foi bem importante para nós, para eles também, né? Foram meses até a gente colocar em produção e realmente estar utilizando. A gente levou aí uns 8 meses testando, retestando, funciona, e agora efetivamente em produção a gente tem 4 meses. Em produção, e a gente já conseguiu ver bastante resultado. Essa tecnologia que rendeu a premiação, em números, reduziu em 28% os movimentos improdutivos por aqui e 21% o tempo de espera de caminhões. Você pode estar olhando aqui atrás da gente, você tem várias pilhas de containers, em que esses containers eles ficam armazenados até que essa carga saia. Então, quando a gente precisa buscar um container que está no final da pilha, eu tenho que tirar todas essas outras caixinhas que estão na frente. Então, o sistema ele vem para quê? Dar inteligência e me dizer qual a melhor posição desse container para que eu movimente menos caixinhas nesse terminal. A própria inteligência artificial, através de dados históricos, através de dados trabalhados de acordo com o tipo de carga, ela vai sugerir a melhor posição. Então, assim, é um autoprocessamento de dados feito real time para que o operador possa colocar no melhor lugar. O supervisor de planejamento do terminal portuário deu exemplos práticos de melhorias no dia a dia dos colaboradores que trabalham com a movimentação de cargas. Uma grande evolução a mudança, né, com a chegada da inteligência aqui para o pátio, uma vez que anteriormente os controladores trabalhavam com prancheta, papel, caneta, eles tinham que utilizar a mente deles para pensar onde alocar os containers. Hoje não, hoje com a chegada da inteligência é somente o tablet, e o tablet designa, o sistema designa para onde mandar os containers. Tivemos uma grande otimização com o consumo de óleo diesel dos nossos equipamentos, né? Uma vez que diminuiu a quantidade de remoções com a inteligência artificial, diminuiu o consumo de papel também com a inteligência artificial, e os nossos colaboradores. Então, hoje, eles podem executar outras atividades com a evolução do sistema de inteligência artificial no terminal. Nosso time de manutenção agradeceu também, porque quanto menos eu utilizo o equipamento, em número de remoções, a chance dos equipamentos quebrar também é menor. Alô, Zanetti, Porto e Baixada chamando, Porto e Baixada chamando, estamos na área. Zanetti, hoje você vai falar pra gente então sobre portos secos e CLIA, que são esses recintos alfandegários privativos. É isso mesmo? Explica. Oi, Felipe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CLIA, o Centro Logístico Industrial e Aduaneiro, e os portos secos, que são 2 elementos importantes para a logística nacional. E o que é CLIA? CLIA é o Centro Logístico Industrial e Aduaneiro, é um tipo de recinto alfandegado, orientado para a movimentação, armazenagem, logística e também para um processamento industrial no local. É uma espécie de
recinto alfandegado que pode promover a industrialização de produtos para exportação ou para a entrada no território nacional. E os portos secos também são recintos alfandegados que servem para movimentação, armazenagem, distribuição de carga. Os dois têm um objetivo em comum, o que é desafogar o porto. O Porto de Santos, as suas instalações portuárias, seus terminais, eles têm como objetivo maior a movimentação de carga. Então, ao retirar a carga de um porto e levar para um porto seco ou levar para um CLIA, o que acontece? Desafoga o porto e o porto assim pode cada vez mais ser mais eficiente dentro da sua atividade. No último dia 16 de setembro, tivemos na Câmara dos Deputados uma audiência pública para tratar sobre a necessidade de facilitação das autorizações, tanto para os portos secos como para os CLIAs. Diversas associações estiveram presentes, inclusive a Abitra, e diversas confederações que representam produtores em geral, como a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, que foram unânimes no sentido de que a legislação tem que se tornar mais clara, mais eficaz, menos burocrática. Para quê? Para que esses dois instrumentos, portos secos e CLIAs, sejam um elemento de cada vez mais podermos investir em logística e termos uma movimentação melhor de cargas no nosso país. Valeu, Zanetti, meu amigão, tamo junto. Bom, você que está aqui com a gente, espero que você tenha gostado. Não acabou ainda o programa, a gente vai para um rápido intervalo e já eu volto. Agora é TH+ Band. Bom, você já deve ter reparado que hoje a gente está gravando aqui no nosso centro histórico, em frente ao Museu do Café, a Bolsa do Café. E a história é tudo, né, gente? Só sabemos o nosso presente, o nosso futuro, olhando para trás. Então, o historiador Sérgio Williams, o homem é uma máquina, tem um livro aí de quase 500 páginas, sabe tudo sobre a história e principalmente sobre o Porto de Santos. Ele vai falar sobre os principais navios que já passaram por aqui. Vai que é tua! O Porto de Santos, esse porto secular, né, esse porto tem quase 500 anos de história, já recebeu inúmeros navios importantes, inúmeros transatlânticos, até porque nós somos aqui o porto da imigração, né? Imagine quantos navios importantes que vinham da Europa, do Japão, né? O próprio Kassato Maru é um navio histórico que trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses do Brasil, para o Brasil. Então é sempre muito importante que o porto teve essa vertente, esse perfil de ser um porto a porta aberta ao mar, como já dizia o nosso fundador Brás Cubas. Eu posso dizer que entre os navios assim mais icônicos, né, dessa história portuária de Santos, eu posso colocar o Cap Arcona, por exemplo, um navio alemão que protagonizou na Segunda Guerra Mundial uma das cenas mais tristes, né? Ele foi bombardeado pelos ingleses já no finalzinho da guerra. Era um navio prisão, quando ele foi utilizado como navio prisão, e morreram milhares, centenas de pessoas, né, nesse ataque dos ingleses ao porto de Hamburgo. Anos antes, quando nós estávamos em paz, esse Cap Arcona fazia uma linha turística que vinha na linha normal, que vinha da Europa para o Brasil, então era um navio gigantesco. Nós temos imagens icônicas do Cap Arcona passando aqui por Santos. Outro navio importante foi o Induc. O Induc foi um navio também alemão, que quando estourou a Segunda Guerra, também em 1939, ele estava na África, ele estava na costa da Namíbia, e aí eles receberam a informação que tinha estourado a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha na Polônia, e os navios ingleses estavam à caça dos transatlânticos alemães pelo Atlântico Sul. E eles tiveram uma ideia de fugir para a Argentina, só que eles estavam muito devagar, os ingleses já estavam no encalço, e eles tiveram uma ideia inusitada, eles resolveram pintar o navio durante a vinda dele, pintaram ele com outras cores, colocaram a bandeira japonesa nele, trocaram o nome do navio de Induc para Santos Maru e não deu tempo de ir para a Argentina, eles vieram para Santos diretamente. Isso em outubro de 39. Quando chegaram aqui em Santos, a praticagem olhou e falou assim, nossa, o Santos Maru de volta? Estranho, porque ele saiu do nosso porto há uma semana.
E aí o prático foi a bordo, recebeu o Santos Maru e no final ele, quando subiu, viu que não tinha nenhum japonês, eram todos alemães, loiros de olhos azuis, que eram fugitivos dessa Segunda Guerra. O Induc ficou em Santos, ele ficou apresado aqui, não como espólio de guerra, porque na verdade o Brasil ainda não tinha uma relação de guerra com a Alemanha. Eles ficaram como hóspedes, ficaram morando no Induc por muito tempo, até que o Brasil declarou guerra alemã em 42, e aí os tripulantes tiveram que deixar a embarcação, que acabou sendo enviada para os Estados Unidos como presa de guerra. O Induc também é uma história muito interessante. Aliás, um bar conhecido na cidade, que é o Heinz, ele foi criado por um dos tripulantes do Induc. Uma outra história interessante aconteceu nos anos 50, quando Santos recebeu a frota militar norte-americana. E nessa frota, além de vários destroyers e cruzadores, veio o porta-aviões Saigon, que era um dos maiores do mundo na época. Foi um grande espetáculo que os santistas viram lá da Ponta da Praia, a chegada da frota norte-americana. E esses espetáculos na Ponta da Praia se tornaram até comuns, principalmente com os navios de cruzeiro da linha C. O Ana C, o Federico C, o Augustus, que foi um navio bastante importante que passava por aqui. Com aquele desfile na Ponta da Praia, a cidade se mexia para poder verificar esses navios de cruzeiro e, obviamente, os cargueiros também. E essa coisa, esse perfil, esse DNA da cidade de conviver com grandes navios, nós temos até os dias de hoje com esses navios da MSC, esses navios cada vez maiores, né, cidades flutuantes que geram imagens sensacionais da cidade na Ponta da Praia, o que torna a nossa cidade realmente uma cidade diferente, ponto de visita de diversas embarcações icônicas, né? Nos anos 80, o Queen Elizabeth II, que era o maior navio de transatlântico do mundo. Enfim, Santos com esse perfil, com essa visão e com essa coisa de receber bem pessoas do mundo inteiro e principalmente as grandes embarcações. Ó, tirei, pronto, toma aqui, tirei. Não é assim? É assim que funciona. Toda vez a gente passa ali em frente ao Forte de Santo Amaro e pede para alguém tirar uma foto. A gente tira a foto, tá na nossa paisagem, mas a gente não sabe nem a história dele. Vamos entender melhor. A Fortaleza ela começou a funcionar em 1584, ficou 320 anos em atividade, chegou a contar com 32 canhões e combateu o pirata em 1591, 615 e 710. Então, essa é um pouquinho da importância do forte para a região. Ela não só permaneceu aqui, mas ela atuou de verdade. Era apenas um casarão de taipas e madeira feita pelos espanhóis dentro do período União Ibérica. Essa união acabou em 1640 e a partir de 1702 vêm para cá os arquitetos militares portugueses encarregados de ampliar todo o sistema. Foi aí que eles demoliram o casarão e construíram esse conjunto. Aí ele vem completo, com muralha, com guarita, com capela, paiol e mirante no topo do morro e mais essa casa grande, onde funcionava cozinha, lavanderia, dormitório, cadeia, sala de comando e acomodação do comandante. Ponto. Então nós temos aí uma fortaleza. Naquele período, com tudo que tínhamos, aqui era o local ideal. É a entrada principal para o porto, é onde o canal é mais estreito para você trabalhar com o alcance da artilharia. Esse relevo que te dá 25 metros aproximados de altitude para você ter o giro do horizonte, enxergar tudo que está acontecendo no entorno e a partir daí fica fácil deduzir qual foi a importância da fortaleza como sistema defensivo para o Porto de Santos. Nós tivemos 3 momentos importantes. 1591, Thomas Cavendish e corsário inglês, que foram combatidos. Holandeses e franceses, 1615, os holandeses, e os franceses, 1710, 711, a última vez que eles estiveram por aqui, foram para o Rio de Janeiro, Então teve a primeira passagem, do Jean-François Ducré. E o momento em que a fortaleza colocara em prática a sua artilharia pela última vez, que já fora no conflito interno aqui no Brasil, 1889 por aí, que é o chamado Revolta da Armada. Então o cruzador República aí acaba trocando os tiros com a fortaleza, nem atiraram um na direção do outro, foi só para dizer, tem canhão aqui e tal. E aquilo serviu para você realmente decidir e finalizar e concluir que a fortaleza realmente havia perdido a sua importância, estratégia, não dava mais para funcionar aqui, mudou tudo, você tinha um alcance de artilharia maior e tal.
Então a linha de defesa avançou e foi para Itaipu e Andradas, lá na entrada da Barra. E aí ela fora desativada, ficou um período como clube do Círculo Militar, entre outras atividades para o município de Santos, e aí ela fora tombada como patrimônio nacional em 1967, patrimônio estadual em 1971. E a filosofia naquele momento era de que, a partir do tombamento, não poderia funcionar nada aqui dentro para não sofrer nenhum tipo de alteração na estrutura. E ela acabou ficando abandonada, infelizmente abandonada de 67 a 93. E aí, de 93 a 97, aconteceu uma grande reforma feita pelo IFAM, a Prefeitura local Guarujá e a Universidade Católica de Santos. E aí a reforma aconteceu e em 97 já estava recebendo visitantes. A universidade ficara fazendo a gestão do espaço até 2012, aí ela saiu, assumiu a Secretaria de Cultura do Guarujá. Então isso aqui hoje é um conjunto arquitetônico militar preservado mais importante do estado, é um patrimônio nacional, está concorrendo ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade, é um equipamento turístico aberto ao público e é mantido pela Secult Guarujá. Essa é a história, cara. A história é uma fatia da história do Brasil relativas a sistemas defensivos. E não existe coisa mais importante do que um território protegido, né? Então estamos falando de defesa. E pelo tempo que ela permanecer em atividade e a função que ela teve, a atuação, né? Então essa foi a grande importância do forte. E aí, como história, tem que permanecer essa história tem que ser construída, ela não pode ser quebrada, né? Sabe, abandonar simplesmente. Então foi muito importante a articulação das pessoas, vendo as condições em que o equipamento estava, então aconteceu um grande movimento, né? da sociedade, da classe política, enfim, e aí finalmente aconteceu a reforma, né? Foi por conta de muito trabalho, de muita conversa, tá? Até ele chegar à ideia de que realmente precisava recuperar isso aqui. E aconteceu. E aí nós estamos aqui, esperando você. Estamos aqui desde 1584. Saudações, sejam bem-vindos aqui no nosso lugar. Estamos todos sorrindo, querendo lhes abraçar. Muita calma e pouca pressa, pois visita igual a essa jamais irão encontrar. Estão todos convidados. De terça a sexta, das 9 às 17, sábado das 10 às 16, domingo das 9 às 15, entrada gratuita com monitoria. Tem até cordel e música na monitoria. Não perca, você vai se surpreender. É isso aí, fim do nosso programa Porto e Baixada. Eu espero que você tenha gostado. A gente ama fazer esse programa aqui pra você. Segunda temporada, ou seja, são 2 anos. Vocês têm que aguentar a gente aqui. Mas que bom, né? Todo sábado trazendo conteúdo pra você, histórias sobre o Porto, pra você entender mais sobre a nossa economia, sobre esse porto gigante, sobre as pessoas que fazem parte disso, e a gente adora poder te mostrar todo esse conteúdo. Inclusive, tem uma sugestão de pauta? Manda para o nosso time, comenta no nosso canal do YouTube, se você for ver depois, ou tá vendo pelo YouTube, não na TV, aqui na TH+ Band, para a gente poder saber sobre o que você quer que a gente fale e a gente vai atrás de mais assuntos. Fechado? Te espero no final de semana que vem. Tchau, aí ó, acabou. Tchau, olha o trem passando. Acabou.